Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a diagonalização de operadores. Para iniciarmos nossa discussão, vejamos um teorema muito importante que ajuda na ideia da diagonalização de operadores. O teorema é o seguinte: autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Então esse é um teorema importante que a gente vai usar dentro dessa ideia da diagonalização de operadores. Além desse teorema, existe um corolário que vai ajudar a gente bastante nessa parte. Qual seria o corolário? Esse corolário ele garante o seguinte: se V é um espaço vetorial, de dimensão n e uma transformação vai de V em V é um operador linear que possui n autovalores distintos, então V possui uma base cujos vetores são todos autovetores de T. Vamos resolver um exemplo para entender essa ideia. Então, nesse exemplo, nós vamos considerar aqui, ó, seja T, que vai de R2 em R2, uma transformação linear dada por T de xy igual a menos 3x mais 4y e depois menos x mais 2y. A matriz A associada à transformação T, ela será menos 3 e 4, que são as coordenadas de x e y do primeiro elemento ali da transformação, e menos 1 e 2, que são as coordenadas, né, do x e do y do segundo elemento aqui da transformação. Feito isso, nós queremos encontrar uma base, né, de beta, por exemplo, de autovetores. Como que a gente vai fazer então? Vamos inicialmente determinar os autovalores, que é a ordem mais lógica. Depois de achados os autovalores, aí a gente acha os autovetores. E por fim a gente apresenta a base que o exercício solicitou. Então, para encontrarmos os autovalores, a gente tem que achar o polinômio característico associado a A, que é igual a determinante de lambda I menos A. Então nós temos lá lambda 0, 0 lambda menos a matriz A, menos 3, 4, menos 1 e 2. Então primeiro a gente faz as operações com as matrizes e depois a gente calcula o determinante. Vamos fazer aqui na linha de baixo. Então nós vamos fazer lambda mais 3. Então vamos colocar aqui, ó, lambda mais 3. Depois 0 menos 4
Em seguida, menos com menos vai dar mais. Então aqui nós vamos ter o número 1. E depois lambda menos 2. Calculando então este determinante. Lembrando que a volta tem um sinal de menos. Nós teremos lambda mais 3, que multiplica lambda menos 2. E aqui nós vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Com mais dá mais. Então, nós vamos ter mais 4. Fazendo aqui as multiplicações. Então, nós temos que o P de lambda, ele vai ser dado por lambda ao quadrado, menos 2 lambda, mais 3 lambda, menos 6, mais 4. Isso aqui é igual a lambda ao quadrado, mais lambda, menos 2. Esse é o nosso polinômio característico. Resolvendo então esse polinômio característico, a gente pode resolver por Bhaskara, ou por soma e produto, ou por fatoração. Nós vamos chegar aqui, esse polinômio característico ele tem duas raízes. Então seria o lambda 1 e o lambda 2. O lambda 1 vai ser igual a 1 e o lambda 2 igual a menos 2. Como nós já temos então os dois autovalores e como o lambda 1 ele é diferente do lambda 2, isso significa o quê? Que existe uma base de autovetores. Já que os dois autovalores são distintos, existe uma base de autovetores. Para encontrar essa base, primeiro vamos encontrar os autovetores associados a lambda 1. Então, usando a definição, nós temos lá a matriz menos 3, 4, menos 1 e 2, que multiplica o vetor x1, x2. Isso aqui é igual a 1, que multiplica x1, x2. Fazendo aqui as multiplicações, então nós vamos ter menos 3x1 mais 4x2, que é igual a x1. Disso daqui a gente tira que x1 é igual a x2. E menos x1 mais 2x2, que é igual a x2. Ok? Se você isolar, então aqui nós também vamos chegar que x1 é igual a x2. Sendo assim, os autovetores associados ao autovalor lambda1, que é igual a 1, eles vão ser do tipo x1, x1. Em particular, se o x1 valer 1, então nós vamos ter o vetor 1 e 1. Resta agora encontrarmos os autovetores associados a lambda 2, que vale menos 2. Para isso, vamos montar também a operação. Menos 3, 4, menos 1, 2, x1, x2, isso vai ser igual a menos 2, x1, x2. Fazendo aqui as devidas multiplicações, então nós vamos ter menos 3x1 mais 4x2, isso é igual a menos 2x1. Daqui a gente tira o quê? Que 4x2
x2 é igual a x1. Então quer dizer que x2 é igual a x1 dividido por 4. Sendo assim, os autovetores, que nós vamos chamar de V2, eles seriam do tipo x1 e x1 sobre 4. Por exemplo, se o x1 vale 1, x2 vale 1 sobre 4. Muito bem. E agora? Vamos dar sequência aqui ao nosso exercício. Nós sabemos que, como nós já encontramos os autovetores e os autovalores, nós vamos escrever o seguinte: t de V1, que é a mesma coisa que t de 1 e 1, isso é igual a 1 vezes 1 e 1 mais 0 vezes 1 e 1 quarto. Do mesmo modo, se a gente escrever o t de V2, isso é a mesma coisa que o t de 1 e 1 quarto, que é igual a menos 2, que multiplica 1 e 1 quarto, que é igual a 0 vezes 1 e 1 mais 2 vezes 1 e 1 quarto. Sendo assim, a matriz beta, a matriz da transformação em relação à base beta é dada por 1, depois 0, depois 0 e menos 2. E aqui é o sinal de menos. Ok. Então, colocando aqui os valores, ó, 1 e 0, 1 e 0, e depois 0 e menos 2. 0 e menos 2. Essa matriz é diagonal, né? Essa forma diagonal é a forma mais simples possível de escrever uma matriz que representa uma transformação linear. Até o próximo vídeo.